fazer do dinheiro um aliado. Então, um aliado em todos os aspectos. Porque como a gente trata o dinheiro com super receio, a gente tende a fazer tudo aquilo que a gente acha desconfortável, ou que a gente não tem muito, a gente não se sente muito à vontade, a gente é super refratário. Só que o dinheiro, ele é um aliado. Ele resolve suas questões, ele realiza os seus sonhos, ele torna possível os seus projetos. Então, todos os medos e todas as aflições que a gente tem, a solução é a gente encarar de frente. E com o dinheiro é a mesma coisa. Então, não adianta ter medo, porque eu não entendo nada disso, então deixa para lá. Você está deixando para lá a possibilidade de realizar os seus sonhos. Então, assim, ter receio do dinheiro é burrice total, só empobrece, não vale a pena. A gente tem que realmente tem o medo, vai lá e enfrenta, e quando a gente está falando de grana, a gente está falando disso também. Uma outra coisa super importante é valorizar a origem do dinheiro. Tem um trabalho que a gente fez na Associação para o Trabalho, muito interessante, que foi uma pesquisa com jovens para entender o significado do dinheiro para eles. E aí, assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando pensa em dinheiro é conta para pagar. Então, se a gente acha que o dinheiro ele só funciona para a gente consumir aquilo que a gente precisa ou que a gente quer, ou ele serve simplesmente para a gente pagar os boletos no final do mês, realmente ele não tem valor, né? Então, a gente percebeu que, assim, muitas vezes o problema não está na forma como você gasta o seu dinheiro, mas sim como você ganha o dinheiro. Então, se você não valorizar a forma como você ganha o dinheiro, certamente você não vai valorizar a forma como você está gastando ele. Então, é aquela coisa, veio fácil, vai fácil. Então, o vir fácil não significa que você não está trabalhando, que você não está batalhando por ele, mas você não está significando a forma como você ganha o dinheiro. Então, parece uma bobagem, mas isso, assim, é uma mudança de mindset super importante quando a gente quer mudar essa relação com a grana. Então, quando a gente tem medo, a gente tem que ir lá, sabe aquela frase, você está com medo, vai com medo mesmo? Então, se você tem receio do dinheiro, vai com receio mesmo, mas encara a questão de frente. Na vida existem dois tipos de pessoas, vítimas e os protagonistas. Só os protagonistas conseguem sair da situação que se encontram genuinamente. Eu tenho falado isso mais recentemente, que assim, quando você está com uma crise, ou quando você tem uma dívida, ou quando você tem um problema, você vai sentar e resolver o seu problema. Né? Você vai criar os esforços necessários para você sair daquela situação. É como num casamento, né? Dizem que não são os grandes problemas que acabam um casamento, são os pequenos problemas do dia a dia. Então, se você tem um grande problema no seu casamento, ou acontece alguma coisa muito séria, né, na sua relação, você vai encontrar energia para sentar, resolver aquela questão a dois, vocês talvez vão se liberar dos seus próprios desejos individuais para conseguir ter uma solução conjunta. E isso se aplica na vida social, pode ser numa relação, e com a grana. Então, você está super endividado no banco, com problema, cartão de crédito, entupido até a tampa. Você vai sentar lá com o seu gerente, vai renegociar, vai parcelar, você vai conseguir sair daquela dívida, mas na primeira oportunidade você vai voltar à mesma situação. Então, o que é preciso é você mudar genuinamente essa forma de encarar o problema. Então, não adianta você parar para resolver só na crise, porque você vai arrumar energia suficiente para resolver aquela crise, mas na primeira oportunidade você vai voltar na estaca zero. Então, é importante que esse processo seja, assim, genuíno, de dentro para fora. E acho que é muito o que vocês trabalham, né? É isso que eu ia falar, a gente fala muito isso, né? De primeiro olhar para dentro, entender o que a gente quer transmitir, o que é a nossa personalidade, para aí a gente começar a fazer escolhas, no nosso caso, no nosso trabalho, no vestir. Mas isso que a Ana falou serve para tudo, né? Quando a gente olha um pouco, para olhar para dentro, para analisar a situação, fica muito mais fácil tomar qualquer decisão, seja qual for o jeito, né, que você vai transformar esse olhar. Então, seja para lidar com o dinheiro, seja para descobrir seu estilo, porque no fim do dia, se você, né, já que a gente está puxando aqui para o nosso assunto, se você não fizer esse exercício,
você vai continuar gastando um monte de dinheiro com um monte de roupa que não serve para tua vida, não serve para você, não diz quem você é. Acho que a gente, até uma coisa legal de falar, a gente conheceu a Ana porque ela gosta muito de moda, né? Então ela trata, às vezes, desses assuntos, mesmo quando ela fala de questões relacionadas à grana, e como uma coisa positiva, não é um pecado, né? Não é muitas vezes a prioridade zero, mas ela faz parte do nosso dia a dia e tem como você lidar com isso de uma forma mais saudável. Ela criou no Instagram dela o desafio do closet, que eu pessoalmente participei. E é muito legal, depois que vocês puderem, deem uma olhadinha, porque tá rolando, né, já. Qual edição? Terceira edição. Tá quase acabando. Que é basicamente 180 dias sem comprar nenhuma peça nova de roupa e sem repetir o look. Você pode repetir peça, mas você não pode repetir o look todo. E é um super exercício, assim, é sensacional, principalmente para quem tá nesse momento de redescoberta de estilo e tudo mais. E esse é mais um ponto de contato com o que a gente fala, porque a gente fala muito de exercitar, de parar para pensar, e se você não faz isso com o dinheiro e com o seu closet, com a sua roupa, com o seu estilo, você não vai ter progresso, o negócio nunca vai deixar de ficar, vai ser uma coisa isolada. Exatamente, você nunca vai estar deixando de gerenciar uma crise ou botando energia para resolver um problema e nunca vai passar a ser orgânico e a coisa não vai começar a ficar macia, não vai ficar fácil. Quer ver um exemplo? É aquela coisa, você pode, você tem um casamento, né? Então você vai arrumar um super vestido legal, aquela bolsa bacana, um sapato, vai no cabeleireiro, fazer uma maquiagem, né? Vai fazer o cabelo, você vai ficar linda e vai na festa. Mas e depois, né? Como é que você vai ficar bonita, legal, elegante para o seu dia a dia? É só se você realmente conseguir uma autonomia, se você realmente se entender, se avaliar, saber o que fica bem para você. Então você não vai só ter momentos especiais ou momentos de crise para você resolver as suas questões. Então, o zelo pela imagem, o zelo por tudo aquilo que é relevante para a nossa vida, ele tem que ser cotidiano. A gente escova os dentes todos os dias. A gente faz ginástica 3 vezes por semana, a gente se alimenta bem. Né? A gente da ginástica também, mas eu vou fazer um planejamento para ela nesse aspecto. Tá vendo? Ninguém é perfeito, gente. Mas eu também, olha, ando devendo na ginástica, mas eu tô... Você é mais disciplinada. Sou. Tento. Mas você consegue criar uma autonomia. Então, tudo que é importante, quando você torna um hábito, esse hábito é natural. E olha, gente, tem estudos super legais que falam isso. Os hábitos, eles são construídos. Exercício diário. E os ruins. A gente fala muito isso também, que é exercício diário. Principalmente o que você falou de mudança, de medo, isso também está relacionado a quando a gente quer trabalhar o nosso estilo, né? Entender como é que a gente pode ter estilo, porque um medo muito recorrente, uma questão muito recorrente que a gente escuta é essa: mas eu acho que não é pra mim, eu não sou super magra, ou eu não tenho muito dinheiro, vou ter que gastar uma fortuna com roupa que eu não tenho. Gente, não tem nada, né? É só autossabotagem. Exatamente, isso, né? É só um jeito de você ir empurrando com a barriga, né? É uma autoanálise, um exercício de realmente olhar para dentro. E quando você começa a fazer isso, você começa a ver que você precisa de muito, muito, muito pouca ferramenta para alcançar isso. Que depende muito mais de você. Que se você não puder comprar o vestido que custa milhões de dólares e puder comprar o que custa R$5, se você souber fazer aquilo te representar, vai funcionar também, né? Acho que é a mesma coisa aqui. Você não precisa ter milhões de reais para investir na Bolsa, no Tesouro Nacional, sei lá eu aonde. Mas você pode começar a fazer sua poupancinha, certo? Eu acho que aí está uma analogia super importante, assim, acho que é super direta. Você ter dinheiro muito pouco não significa que você tem uma relação saudável com aquilo ou que você faz bom uso daquilo. Assim como você tem um guarda-roupa entupido de roupa, não significa que você está tendo fazendo um bom uso daquilo. Então tem algumas técnicas, você tem um guarda-roupa de 10 peças e o guarda-roupa cápsula, que eu não entendo muito disso, mas eu acho que a analogia é o seguinte: riqueza, que até o isso aqui. A riqueza ela tem que ser significada, né? Para muitos, a riqueza é ter um dinheiro no banco, né? Para outros, a riqueza está em ter tempo livre para a família,
ou ter qualidade de vida, ou viver uma vida de padrão escolhido, não um padrão imposto. É preciso significar a riqueza, assim como é importante significar o estilo, que é o que você quer expressar e a que quer viver. A gente está falando da mesma forma. Tem aquela coisa, você quer ser rico ou parecer rico, são coisas completamente diferentes. Né? Tem pessoas que parecem ricas. Olha, eu fui uma vez num prédio de uma amiga minha que morava num apartamento super legal, transado pra caramba, pequenininho, morava só ela e o marido. E aí eu cheguei de carro com ela, a gente parou na garagem, tinha pelo menos, assim, acho que metade da garagem com carros que valiam 3 vezes mais do que o apartamento. Não dá para julgar, eu acho que cada um tem o seu valor. Um quer ter um anel no dedo, o outro um carro na garagem, o outro, né? Eu acho que a premissa é não julgar. Mas o que é importante? O que é valor, né? Então, às vezes você tem algo, mas você não tem algo. Você adquire uma dívida por um bem, né? E isso serve para roupa, para o carro que você tem na garagem, para o anel que você põe no dedo, para o brinco que você tem na orelha, para qualquer coisa. Mas se aquilo é importante para você, entenda aquilo e como aquilo pode entrar dentro da sua vida de forma saudável. Porque a prisão, ela está aí, em você assumir um padrão de vida em que ele não é consciente aquilo que você pode, né? E aquilo faz você um prisioneiro daquilo, né? Daquele padrão que você escolheu. Então, você precisa significar ou ressignificar a riqueza. Assim como é importante significar ou ressignificar o estilo. Porque o estilo muda também. Né? Eu, assim, já fui de riponga, porque já morei uma época na praia. Quando eu era adolescente, eu era papo cabeça. Então, assim, as coisas mudam, né? Os nossos objetivos. Mas, por exemplo, agora você está falando uma coisa muito legal. Por que muda? Porque a gente muda, né? A nossa personalidade, não a nossa essência, mas o nosso jeito de pensar, a nossa experiência de vida. Você vai adquirindo experiência, você vai mudando algumas opiniões na sua vida. Ela falou de uma questão super importante, que é o local onde ela morava, que isso também influencia pra caramba na hora da gente pensar em estilo pessoal, pensar em guarda-roupa, porque não adianta você ser riponga, morar em São Paulo e trabalhar no escritório e querer ir vestida de riponga, não vai funcionar. Por isso que tem que equalizar essas 3 coisas. Mas a mudança veio de dentro, né? Não é só simplesmente vou mudar o tipo de roupa que eu vou usar. Então eu acho que realmente tem super a ver com essa coisa de olhar e esse autoconhecimento e parar para pensar, né? E isso tem tanta relação, porque a partir do momento que você se ressignifica e dá significado, inclusive dá significado. Eu ia arrumar, mas aí eu achei que ia chamar mais atenção. Eu acho que quando você se ressignifica, e esse é um processo de redescoberta contínua, em todos os aspectos na vida financeira não é diferente, gente. Uma coisa é você estar num estágio solteira, de construção de patrimônio, ou muitas vezes a fase mais jovem, da mulherada aí está conectada, que tem até os seus 25 anos, não é nem o momento de se fazer patrimônio, é um momento de se investir, seja na carreira, né, na consolidação da vida em família, né, numa nova família, ou ir morar sozinho. Então, quando você sai desse estágio, passa por um estágio né, entre 25 e 35 anos, é um outro processo de vida. Então, por isso que isso tem que ser um hábito. Não pode ser uma coisa que, eu resolvi, agora eu tenho lá minha poupancinha, nunca mais quero falar, só vou ver isso lá na minha aposentadoria. Então, eu vou dar X reais por mês para sempre. Porque não, suas necessidades mudam, as suas vontades mudam, o seu estilo de vida muda, o seu padrão. Às vezes você assume um padrão que você não pode manter, você vai ter que voltar atrás e redimensionar isso dentro de um contexto diferente. E com o estilo é a mesma coisa. Você tem ali a sua essência, aquilo que te diferencia, mas você tem muito essas influências externas que são super importantes. Com grana, a mesma coisa. Então, assim, olha, um tópico super importante. Como eu comecei, né, esse capítulozinho último aqui, existem as vítimas e os protagonistas. Só os protagonistas realmente conseguem verdadeiramente conseguir independência. Então, a gente precisa sair dessa condição de que, não dá, não posso, ganho pouco. Não.
quando a gente quer, a gente consegue. Qualquer coisa na vida, olha, eu acredito demais. E a próxima regra é justamente essa, né? Esse ressignificado contínuo, constante. Então, a gente não pode se abandonar. Então, é o tipo da coisa, eu acho que quando alguma cliente de vocês busca a consultoria, assim como alguém vem falar de questões financeiras comigo, eu acho que a gente não pode ver isso como um fim, mas como um começo. Então, né? Você fazer um trabalho de consultoria de estilo, ou você fazer um trabalho de redefinição das suas prioridades financeiras, entenda isso como um começo e não como um fim. Porque como são situações, pelo menos na área financeira, em que as pessoas são refratárias por não gostarem do tema, elas falam, bom, ufa, resolvi, chega, estou livre, nunca mais. Gente, esse é o começo, né? É a primeira etapa para que isso se torne um hábito e a gente consiga avançar de forma mais próspera. É a mesma coisa quando a gente conversa também sobre estilo, porque, né, começa todo um processo e aí dá até um desespero no começo, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? E muitas vezes pode até acontecer, gente, mas também somos humanos, né? De daqui um tempo, daqui um ano, 2, você achar que você está com o guarda-roupa de novo super inflado. Mas você vai, quando você passa por esse processo, é uma coisa muito natural, você mesmo vai falar, não, peraí, vamos né, relembrar, retomar tudo que eu estou buscando, tudo que eu estou trabalhando, e a coisa naturalmente vai se ajeitando, mas tem que ser uma coisa genuína, né, como a Ana está falando, tem que ser uma coisa bacana, que você realmente tenha vontade de participar. E aí tem uma outra coisa super relevante, assim, que e quando a gente está falando da vida financeira, de fazer essa organização, essa reflexão, então o primeiro passo, acho que as 3 etapas, né, as 4 etapas que a gente falou até agora, ela tem a ver muito mais com a atitude. Então, aquela coisa que tem de dentro para fora e que você está afim de mudar. Então, você está afim de mudar a sua relação com o dinheiro, você está afim de sair da posição de vítima e assumir as rédeas da sua vida financeira, você está afim de realmente ressignificar o que são os seus valores, né, de vida e os padrões, etc. E passa agora, acho que, para um estágio de definição de objetivos. Porque e aí entra num plano mais, né, tático dessa história toda. Que é o seguinte, se você não souber para onde você vai, qualquer lugar serve, né? A clássica frase. Então, se você quer emagrecer, mas não sabe quanto e nem em quanto tempo, se você perder 1 grama, perdeu, emagreceu, emagreceu. Mas é o suficiente? É o que você buscava? É o que você esperava? Né, você cresceu 1 grama em 1 ano. Poxa, você se sentiu vitoriosa com a sua conquista? Você, por outro lado, quer emagrecer 20 quilos em 1 semana. É razoável, né? Então, acho que depois de você sentir pronto para ter essa mudança de atitude, é você definir para onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? O que é que você busca objetivamente, né? Você quer sair das dívidas? Você quer prosperar, você quer ter um patrimônio, você quer rever os seus conceitos, você quer reduzir despesas. A maioria das minhas seguidoras pergunta, não, por onde eu começo? Né? Bom, comece a definir o que você quer. Né? Eu preciso economizar. Tá bom, quanto e em quanto tempo? Então, definir metas é muito importante para que essa trajetória não seja frustrada. Não, e definir meta não é fácil. Né? Não é fácil. Eu tive num evento de empreendedorismo feminino e uma das competências do empreendedor de sucesso é ter metas definidas e escritas. Né? E, assim, e não precisa ser um documento, um business plan, não precisa nada disso, gente, um pedaço de papel. E a sua post-it resolve, às vezes, né? Tem até mais força, né? A gente escrever com a mão. A Ana posta todo dia o bilhetinho, né? No cartão. Bomba. Muito legal. No cartão de crédito, gente. Depois olha lá, que super legal. Então, às vezes... E é difícil, gente, pôr meta para tudo, assim, né? Eu, particularmente, vivo também um momento super, assim, de precisar definir metas para tudo. Então, quem tem filho pequeno quer ter outro filho... Ou quem, preciso escolher a escola do filho, preciso vender o apartamento, o que é mais importante, qual é a minha meta prioritária, eu preciso terminar de organizar, tirar férias, enfim, qual o carro, enfim. Mas sabe qual é a armadilha? Primeiro, que a gente tem que celebrar as pequenas conquistas, né?
Mas a gente só sabe quais conquistas se a gente definir as metas. Mas essas metas, elas podem ser pequenas. E as pessoas têm uma expectativa, se exigem muito. Tipo, meta de fim de ano, né? Réveillon, aquela... E aí, querem 38, eu tô no 44, né? Não é factível. Então, o mais importante é, assim, estabelecer metas que sejam factíveis, que sejam inspiradoras. Então, também não adianta pensar que vai sair de uma situação do dia para a noite, porque você não chegou naquela situação do dia para a noite. Você não ganhou 20 quilos de uma semana para outra. Querer perder 20 quilos de uma semana para outra não é factível. Ter uma dívida num cartão de crédito, ela não foi adquirida de um dia para a noite. E você não sairá do dia para a noite. Então, eu vejo um grau de frustração enorme das pessoas, principalmente na gestão financeira, de achar que vai resolver o problema de dia para a noite. Mas tem que haver a consciência de que aquela situação, ela não se apresentou de uma forma rápida. Então, ela não vai ser solucionada de uma forma rápida. Então, ao definir essas metas, é importante, primeiro, definir metas, às vezes diárias, semanais, mensais, depois você pensa em alongar isso no prazo, e também não se penalizar pelos deslizes, né? Eles acontecem, eles fazem parte do aprendizado, eles têm que ser vivenciados, absorvidos. E aprender uma lição com ele também, não pode simplesmente desencanar. Não, é legal você falar isso. Quando eu fiz o desafio do Closet, dos 180 dias, eu até quando acabei falei disso, eu tive 3 recaídas, 3 em 180, eu achei, bem legal. E aí, qual foi a associação que eu fiz na época? Eu lembro, eu falei, é igual quebrar dieta, sabe? Aquela história, já comi um pedaço de chocolate, vou comer a barra inteira, né? É isso que a gente faz. E no desafio do Closet foi um negócio que eu consegui não cair nessa pegadinha. Então, mesmo, e pro exercício também acho que, né, de processo, quando a gente descobre o nosso estilo, também faz parte, porque tem dias que dá preguiça, né? Dá vontade de desistir. Não, dá vontade de se entregar, ficar na cama. E não só isso, dá vontade de você, vou pôr a mesma roupa 5 vezes na semana e tudo bem. E ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Quando você começa a perceber que aquilo é importante para você, você começa a quebrar essas pegadinhas, a não cair nessas pegadinhas, né? Então, acho que, como a Ana falou no começo, a relação com o dinheiro, ela tem que ser orgânica, né? Ela tem que ser como cotidiana mesmo, né? Como deveria ser, como deveria ser a nossa relação com o vestir. A gente não pode desconsiderar a questão e achar que é super supérfluo, que é fútil se preocupar, que é gastar dinheiro à toa. Acho que depois vale até a pena falar um pouco disso. Ele tem que fazer parte do teu cotidiano, mas ele tem que caber na tua realidade, ele tem que fazer sentido para você como pessoa, representar você, ser uma forma de comunicação, mas ele tem que caber no seu bolso. A gente fala muito disso também. Que é o padrão escolhido, né? Ele tem que ter significado, porque a gente estava falando. Não importa se falar quanto eu quero guardar por mês na conta, não importa quantos quilos eu quero emagrecer, importa o que aquilo significa para você. Não quer dizer que eu estou no 44, indo para o 38 eu vou me sentir linda. O que significa isso para você? Você tem que colocar conteúdo nisso. Exatamente. Se eu guardar X reais por mês, chegar em 1 milhão e não sei quanto tempo, o que vai fazer com isso? Exatamente. Para que você quer isso? O que isso significa para você? Se você falar, você quer colocar uma meta como se fosse, quero viajar para não sei aonde, não seria mais interessante? Você colocar um significado emocional nisso, uma coisa que tem uma coisa faz sentido na sua vida? Tem uma coisa que eu falo muito, assim, né? Eu acredito muito nessa questão de energia, e não de forma mística, não, de objetiva. Quando você... então, as pessoas falam muito assim, não, a gente tem que ter uma reserva de emergência. Né? Eu adoro esse discurso, eu adoro. Então, vamos lá. Então, olha, precisamos ter uma reserva de emergência. Todo mundo precisa ter. Né? A gente está vendo aí índice de desemprego aumentando a cada dia, né? O preço das coisas aumentando. Então, realmente, a gente precisa ter um colchão financeiro para esses momentos. Mas, imagina só, você fica com aquela na cabeça, não, eu preciso ter dinheiro guardado, porque se eu perder o emprego, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter essa grana. Ok, é para isso, mas quando você dá um significado diferente, você tem outra energia para fazer aquilo, porque a vida é feita de escolhas. Então, pensa só, e a gente sempre nessas escolhas busca aquilo que dá mais prazer. Então, se você tem lá
Bom, olha, tem aqui essa roupa linda que eu, assim, tava afim dela, olha, acabei de passar na vitrine, era exatamente o que eu estava procurando. Aí você olha e fala assim, bom, tem isso que é exatamente o que eu estava procurando, e tem aqui, nossa, mas eu preciso ter minha poupança, porque se eu perder o emprego, né, não, esse dinheiro vai fazer falta. É muito injusta essa escolha, porque certamente você vai declinar e vai comprar aquela roupa que você sonhou e você não necessariamente precisa dela, porque você fala, poxa, não, tá bom, mas eu preciso tanto, ai, vai me fazer tão bem, né? Depois eu penso se eu perder o emprego. Agora, pensa só, se você cria objetivos diferentes para isso, você fala assim, olha, eu preciso ter uma reserva porque eu quero fazer um curso de 3 meses em Nova York, ou eu quero fazer uma viagem para o Nordeste no final do ano. Quando você deparar com aquela mesma blusa na vitrine, você vai ter a escolha entre a blusa da vitrine que você queria tanto, mas aquela viagem do Nordeste que você estava esperando. Não vai doer tanto, né? Não vai doer tanto a escolha. Então, assim, a minha super dica é guarde dinheiro para as oportunidades que aparecerem na sua vida, porque às vezes a gente perde grandes oportunidades da vida porque a gente não está com a vida financeira ok. Seja poder ter um emprego ganhando comprar menos, uma bolsa que você sonhou a vida inteira. Exatamente. Ou você aceitar um emprego para ganhar menos, mas aquilo vai te dar um prazer incrível de fazer o que você ama. Ou você fazer a viagem dos seus sonhos, né, ou um curso que, putz, olha, apareceu essa oportunidade, você vai poder. E caso, neste meio tempo, você perca o emprego, tá lá a grana para você se manter. Tem para onde correr, né? Não, e outra coisa, eu falei brincando da bolsa, gente, mas é porque a gente fala muito disso. A gente não de novo, a gente é zero contra comprar coisas bacanas e até, eventualmente, despender um dinheiro importante numa peça de roupa, ou numa bolsa, ou sei lá o quê. Mas tem que fazer sentido aquilo, né? Tem que ser uma coisa que realmente te represente, ou que seja uma conquista, como a Ana falou, você está guardando dinheiro para aquilo. Ela não pode ser a regra do jogo, né? Você não pode deixar aquilo te consumir, foi o que a Ana falou logo no início, ou seja, não deixar o consumo te consumir. E isso tem tudo a ver com escolha, tem tudo a ver com protagonismo, exatamente, com você ser o protagonista de toda essa história. E tem uma coisa também que, em linha com essa questão do protagonismo, que é a sexta atitude positiva que a gente tem que ter com a grana, é ter a consciência de que, primeiro, você não ganha pouco, você gasta muito. E não interessa o quanto você ganha, interessa o quanto você gasta. Se você ganhar 10 mil reais por mês, mas gastar 9.500, você certamente tem menos dinheiro do que uma pessoa que ganha 2 mil reais e consiga guardar 1.000 reais. Então, ou consegue viver dentro de um padrão de 1.000 reais. Então, ser protagonista é assumir genuinamente que você tem escolhas, que você sabe fazer escolhas conscientes. Então, e além do que, o gastar menos está na sua mão. O ganhar mais não necessariamente. Depende do seu chefe te dar um aumento, depende dos clientes baterem na sua porta, fechar negócio, depende do mercado estar bom. Agora, o gastar menos está na sua mão. E aí, de novo, voltando àquela questão do protagonismo. É aí onde você pode fazer a diferença. Então, não achem que a solução dos problemas financeiros é ganhar mais. De novo, resgatando aquilo que a gente falou um pouco antes, a gente acha que ganhar mais vai resolver aquela crise, mas se você não mudar os seus hábitos, aquele dinheiro a mais que caiu na sua conta vai voar, né? É igual a gente fala quando você, sei lá, promovido, ou quando você vai realmente melhorando seu padrão de vida, você também vai querendo gastar com coisas que você não gastava, então acaba dando uma mesma, isso né? Não é enriquecer. Isso não é enriquecer, exatamente. Então, isso é super importante. Agora, só um protagonista pensa assim, né? Que realmente está na minha mão gastar menos, não importa o quanto você ganha, para que você consiga ter uma vida mais próspera e se dar alguns luxos, gente. É importante, né? Não tem coisa mais legal do que se dar no luxo. De um jantar num lugar bacana, de comprar aquilo que você quer, mas aquilo tem que, não pode te escravizar. Me espanta, às vezes, quando eu vejo a dificuldade que as pessoas sentem imediatamente ao ser desafiada no consumir. O quanto aquilo é importante.
tem que ser importante, porque eu adoro, eu acho super legal. Vivemos num mundo capitalista, né? Mas aquilo também não pode ser a prioridade. E ela passa muito, de novo, nessa revisão desses valores, nesse ressignificado, na criação de um padrão que seja coerente, e numa manutenção de que, olha, você está na liderança do negócio. Se você não for capaz de controlar os seus impulsos em favor daquilo que te faça bem, né, tem alguma coisa esquisita por trás. Bom, outra coisa super importante, gente, intenção sem ação, zero resultado. Então, não adianta aquela coisa de que, olha, não, eu sei, é importante, é saudável, mas hoje, né, eu não posso comprar essa blusa, eu sei, eu preciso economizar, mas eu vou comprar, né? Então, assim, hoje, por isso que é importante, já que definir claramente qual é o seu estilo, redescobrir aquilo que você tem dentro do armário, redescobrir as possibilidades, entender técnicas, né? Porque tudo por trás tem uma técnica. Então, às vezes, um acessório ou algo que você possa misturar, aquilo já vai te dar uma roupa diferente, já vai te dar um look diferente. Lógico, ainda vai fazer com a gente. Vou. Eu acho que já vai te colocar em outro patamar. Então, assim, não adianta você ter uma lista de intenções sem você ter uma lista de ações. Você não vai conseguir um resultado nenhum e o resultado só vai ser uma frustração. Porque a gente se infla e se alimenta de intenções, mas se a gente também não põe a mão na massa, né? Protagonismo de ir lá e agir em favor daquilo que a gente espera, também fica, né? É frustrante. Então, tenham poucas intenções, com boas ações, comemore as pequenas conquistas, para que esse processo seja legal, porque também ficar se flagelando, né, o tempo inteiro, é super decepcionante. E não vai dar resultado nenhum, e você vai ficar com bode do negócio e vai querer tirar da frente, que não é a ideia. Uma outra coisa super importante que você falou é que, adoro essa frase, quem falou essa frase foi uma menina que trabalha comigo, que o segredo da liberdade é a eterna vigilância. Então, você tem que considerar que esse processo de mudança, seja os seus hábitos financeiros, seja o seu estilo, qualquer mudança, ela só vai ser possível se você estiver eternamente em vigília, né? Então, você falou, olha, você tem que, não adianta, aquele dia que você está afim de ficar lá de moletom, tudo bem, se permita, mas também não deixe isso acontecer, porque senão você vai colocar tudo a perder. Então, se você criar instrumentos ou artifícios que te permitam estar constantemente reavaliando as suas ações e vendo se você está no eixo, você vai se sentir muito mais livre. Então, são hábitos que você vai construir, formas de acompanhar se você está indo bem naquilo ou não, naquelas metas que você estabeleceu, e quando você vê, você já vai ter incorporado aquilo e você vai se sentir muito mais livre. A analogia mais direta é uma dieta, né? Você faz uma reeducação alimentar, é muito melhor do que você fazer uma dieta, né? Ela talvez dure mais para você ter os seus resultados, mas elas serão transformadoras, e você constantemente vai saber o que é bom para você, o que não é bom, o que serve, o que não serve, vai poder ser livre, porque você sabe quais são os seus parâmetros. Que é a história da construção do hábito mesmo, né, para tudo. Até a gente brincou da atividade física, mas a atividade física também tem isso, né, eu falo isso muito, não vejo a hora de eu estar, nossa, preciso ir para a academia, sabe? Assim, eu não cheguei nessa vontade ainda. Porque é isso, quando você começa a ver que aquele hábito te deixa mais disposto, te deixa com menos dor, te deixa mais bonita, enfim, seja qual for o objetivo com aquela atividade, e você começa fazer aquilo regularmente, fica orgânico, e você deixa de sofrer, preciso ir 2 ou 3 vezes, ou 5, sei lá eu. Porque aquilo começa realmente a fazer falta e fazer parte do teu dia a dia, né? Vira o hábito mesmo. Tem 1000 teorias de que, sei lá, para quantos dias você tem que fazer uma coisa X para virar um hábito, mas eu acho que isso é o menos importante, acho que é a intenção da coisa, né? O que a Ana estava falando agora, é ter a atitude de persistir, né? E aí eu acho que, lá, voltando um pouquinho lá para o começo da conversa, tendo o objetivo,
fica muito mais fácil você persistir, né? E assim, reforço isso, de celebrar as pequenas conquistas, porque a gente fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Meu, você só vai ficar feliz quando chegar lá? Né? O trajeto é tão importante, ele é tão mais importante do que o resultado final. Porque é no trajeto que você se delicia dos aprendizados, das coisas que você se reavalia, se pondera, muda de ideia. Também, se a gente ficar nessa coisa, né, muito rígida, perde um pouco a magia do negócio. E eu acho que esse é aqui o meu último, assim, acho que o meu último ponto para vocês, que assim, curtam o processo, sabe? O processo da redescoberta, o processo da redefinição dos seus valores de riqueza, o ressignificado do seu estilo de vida, do estilo que vocês adotarem para se expressar, porque no fundo, incorporada essas questões, é a forma como as pessoas ao seu redor vão te ler e vão te observar. Então aquilo precisa muito fazer sentido para você, para que você consiga transbordar isso para quem está no seu entorno. Então, assim, não esperem só o resultado final. Eu sempre falo isso, sabe aquele cachorro que corre atrás da roda do carro, desesperadamente, corre, quando o carro para, ele não sabe o que fazer, sai lá, abanando o rabinho e fala, deixa para lá, porque ele nem prestou atenção no trajeto. Ele estava tão preocupado com alguma coisa que sabe lá o que era, que deixou de perceber o que ele queria naquele percurso. Então, assim, a gente precisa aproveitar o caminho, né? Até porque, eventualmente, ajustes de rota vão acontecer, exatamente, são necessários. Muda de ideia, enfim, tudo aquilo que a gente conversou. Tudo muda. E é legal isso que a Ana está falando, porque a gente, quando a gente fala que o que a gente faz como consultoras de estilo tem muito mais a ver com gente do que com moda, é justamente nesse sentido, porque o que a gente quer, no fim do dia, é ajudar os nossos clientes, os nossos seguidores, nossos amigos, até quem quer que seja que queira bater esse papo com a gente, é realmente ajudar a pessoa a se descobrir em termos de valores, personalidade, como quer ser percebida, e traduzir isso em vestir, e ajudar a pessoa a tornar essa relação com o vestir super natural, e que ela seja só mais uma forma realmente de expressão. E a gente fala muito que isso é um processo. Então não adianta você querer por isso que eu estou falando tudo isso. Não adianta querer começar um processo de consultoria de estilo pensando, como é que eu faço para usar todas as tendências que estão por aí? Porque não é isso, né? No final do dia, o que a gente quer é ajudar você a entender como você quer ser percebido, como você quer se comunicar com as pessoas pelo vestir, né? A gente até brinca que é uma forma de você se comunicar sem falar nada. E não ficar mais refém justamente da tendência, da moda, do que está se usando, porque você vai escolher, e não a tendência vai escolher, né? Porque é o que acontece hoje em razão de tudo que a gente vive, né? A gente, de novo, gente, a gente ama a indústria da moda, a gente adora poder ter um luxo e quer que todo mundo possa ter, mas que você possa escolher esse luxo, que você possa, de fato, ser a protagonista de toda essa história, né? Eu tenho uma frase que eu já postei algumas vezes no Insta, que diz o seguinte: a independência financeira não é você poder comprar tudo aquilo que quer, é você poder escolher. Então, esse, assim, é o super segredo. Achar que a independência é poder tudo, gente, não é. É escolher. Hoje, eu acho que a maior riqueza que alguém pode ter é poder escolher. É poder escolher aquilo a carreira que quer seguir, o estilo que quer ter, né, os objetivos de vida. Então, o querer tudo é impossível, né? Porque o dinheiro é um recurso escasso e ninguém pode tudo com ele. A vida é feita de escolhas, e quando a gente sabe escolher, a gente fica livre. Né? Que é a frase que a gente até usou hoje para chamar essa conversa, que é a história de escolher melhor e comprar menos, né? Que é isso, no final do dia, porque você se sente segura com suas escolhas. Porque também tem isso, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente faz, compra tudo. Daí depois a gente vê, e daí usa sempre as mesmas coisas. Quando você não sabe viver qualquer coisa certa. Exatamente. Então é isso. Obrigada, Ana. Não sei se tem perguntas. Eu acho que como agora a gente já, né, tá na para caramba, hora, eu acho que né? a gente cobriu algumas que chegaram. Se eventualmente não tiver coberto, pode mandar pra gente, né, ou pra gente, ou pra Ana direto.
Mas a gente vai deixar esse vídeo disponível para todo mundo que está inscrito no programa, no workshop, e vai colocar o link na nossa página do Face, aí a gente compartilha com a Ana também para compartilhar com todo mundo que segue. E obrigada, Ana. E deixa lá suas sugestões que vocês acharam do bate-papo na última foto do Insta. Eu acho que é super legal para a gente também ter o feedback que vocês acharam do papo. Bom, gente, obrigada. Desculpa a falha técnica. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.